Hoje, surpresa, porque vocês estão vendo pela primeira vez e eu também, porque eu acabei de receber esse boneco. Ainda não é um livro de fato, é um boneco do livro, do meu mais novo livro, Menopausa como Jornada. Eu quero compartilhar com vocês esse momento. Hoje a live seria de economia prateada, mas como eu acabei de receber o livro para aprovação, eu falei, não, eu tenho que mostrar para vocês esse livro que é fruto de muito estudo, que me deixa muito orgulhosa, porque são quase 300 páginas que falam sobre absolutamente tudo de menopausa. A mulher que não sabe nada sobre menopausa, que não tem nenhuma informação, se ela ler esse livro, com certeza ela vai sair daqui muito mais preparada, chegará à menopausa muito mais preparada e pode ter menos baixa de produtividade, menos irritabilidade, pode mudar o estilo de vida que a gente sempre fala para que ela tenha uma vida melhor. E esse é o objetivo desse livro. Menopausa como Jornada, eu quero explicar um pouquinho pra vocês, tudo bem? Falem de onde vocês são. Hoje eu tô aqui só no Instagram, então eu consigo ver o que vocês estão escrevendo. E eu quero contar um pouco sobre como eu pensei esse livro, os capítulos desse livro, e vai entrar em pré-venda logo mais, em breve. Eu vou anunciar aqui no Instagram a pré-venda desse livro e vai ter o lançamento, que eu já convido todos vocês, dia 15 de junho, na Avenida Paulista. Será um domingo que eu quero fazer palestra na Avenida Paulista, sabe? Onde estão as pessoas cantando, onde estão as bandas, as pessoas passando de skate, de patins, andando, famílias. E eu vou colocar vários puffs, vou colocar um microfone e eu quero fazer esse lançamento desse livro super nesse espaço aberto, popular, para que a gente troque nossas ideias, para que vocês me ouçam, para que eu explique um pouquinho do livro em cada momento, depois autografo, explico, depois autografo, e aí a gente vai falando. Eu tô muito feliz e... Nossa, nem sei o que falar, porque foi tanto trabalho para fazer esse livro e deu certo. Primeiro eu vou mostrar para vocês um pouquinho da capa, né? Menopausa como jornada. Por que é menopausa como jornada? Porque menopausa é uma jornada. É uma jornada que começa por volta dos 40, 42, 43, 45 anos, que o nosso organismo começa a mostrar algumas quedas, algumas perdas, algumas instabilidades que a gente não está acostumada. Tudo tem a ver com hormônios, claro, e os momentos hormonais das mulheres sempre pegam a gente de surpresa, porque nós mulheres não fomos ensinadas sobre hormônios, né? Na minha época, quando a gente ficava menstruada, por exemplo, a gente escondia, a gente tinha vergonha se porventura, sei lá, sujasse a nossa calcinha, se sujasse a nossa roupa e tudo isso. Era motivo meio de vergonha se isso acontecesse. Quando a gente fica... Esse é um momento hormonal importante na vida da mulher, que é a menarca. Quando a gente fica grávida, as que optam por engravidar, também é um momento de sobe e desce de hormônios que a gente não entende direito. São sensações que nunca ninguém explicou pra gente. E nós vamos sentindo ao longo de 9 meses e muitas vezes, assim, as mulheres que passam por depressão pós-parto, como eu passei, elas ficam super perdidas, porque ninguém fala sobre isso. Até hoje as pessoas já falam sobre isso, mas ninguém fala, ninguém explica as quedas hormonais que ocorrem depois, imediatamente depois que você tem o bebê. Enfim, é tudo meio nublado, não é? E aí, o terceiro momento, que é o momento de variação, boa noite para vocês, de variação hormonal, é o momento da menopausa, que começa, como eu falei, assim, para a maioria das mulheres por volta dos 45, 46, que começam a ter sintomas. As que não têm, as que têm sintomas antes da menopausa precoce, é antes dos 40 anos, e depois
A média da mulher brasileira que entra na menopausa é mais ou menos 50 anos, 49, 50, 51. Quem entra na menopausa com 55 e tá aqui no livro, ela tá enquadrada na menopausa tardia. A menopausa precoce também é explicada nesse livro, que é antes dos 40. Como eu expliquei muito da live passada. Expliquei bastante na live passada alguns tipos de menopausa, como por que você pode entrar antes, de repente você entra na média ou você pode entrar depois. Bom, então esses 3 períodos hormonais de sobe e desce hormonal, eles são momentos que pegam a gente quase que de surpresa. Por quê? Porque nunca nós fomos ensinadas sobre isso. Porque não existiu nenhum treinamento para que a gente aprendesse. E olha que nós mulheres, a gente aprende muito rápido, absolutamente tudo, porque a gente tem que se virar nos 30 em quase tudo na vida. Então, se explicassem, se não tivesse esse véu de vergonha, de, sei lá, tantas coisas ligadas aos hormônios, a gente teria aprendido mais rápido. Mas ainda bem, hoje nós temos nossas redes de apoio, hoje nós temos médicos que são mais letrados sobre isso, porque a gente ouve muita mulher, eu não sei se é o caso de vocês podem falar aqui, mas a gente ouve muita mulher que vai no consultório de um médico, de um ginecologista, homem, e ele fala, às vezes mais velhos também, porque eles talvez tenham uma metodologia antiga, eu não sei, isso não é etarismo, tá? É um fato, uma constatação. E eles falam que a mulher tá com problema psicológico e ela não tá passando por tudo que ela tá passando. Isso nem é veiculado que ela tá na menopausa. Quantas mulheres eu já ouvi falar que falaram pra elas no consultório, isso aí é psicológico, te dou um antidepressivo, te dou alguma coisa e passa. E não é isso, é apenas a menopausa chegando. Então aqui no livro eu vou explicar passo a passo. Primeiro, o que é a menopausa? Tem um marcador de livro, ó, com a minha cara. É tudo a minha cara. Eu sou egotrip mesmo. Olha aqui. Eu vou começar a explicar o que é menopausa, a palavra menopausa, quando surgiu essa palavra. Peraí. Aqui. Quando surgiu a palavra menopausa, ó, olha que lindo que tá. Olha que absurdo tá esse livro, gente, que fantástico. Parte 1, aqui. Parte 1, compreendendo a transição. Olha que espetáculo. A gente vai falar aqui. A palavra menopausa tem raízes gregas e carrega um significado bastante direto e descritivo. É formada pela junção de 2 palavras. Claro, né? Men significa mês ou luas, referindo-se ao ciclo menstrual, que tradicionalmente segue os meses lunares. E pauses significa pausa ou cessação. Então é cessação, né? É a pausa do nosso ciclo menstrual. Então, juntas, a palavra menopausa pode ser traduzida como a cessação dos meses, ou mais precisamente, o fim dos ciclos menstruais. O conceito de menopausa, como um fenômeno fisiológico, foi reconhecido há séculos, mas o termo começou a ser amplamente utilizado no início do século XIX. Foi cunhado pelo médico francês Charles eu não sei se eu estou lendo direito, tá? Porque eu não sei falar francês. Gardin, né? Deve ser Gardin, em seu livro de 1821 intitulado De la Ménopause. E aí tá tudo escrito aqui em francês, tá? E em português é menopausa ou a idade crítica das mulheres. A idade crítica das mulheres, meu Deus do céu. No qual ele explorava as transformações e desafios associados a essa fase da vida das mulheres. Naquela época, a menopausa ainda era vista sob uma lente carregada de patologias, muitas vezes rotulada como um período de doença ou declínio. A gente está falando de 1821. Então aí a gente começa aqui a entender a palavra menopausa, a etimologia dessa palavra, e a gente começa a entender por que as pessoas falam, às vezes, e até médicos falam para a mulher que ela tá com problema psicológico, né? Porque esse aprendizado sobre os hormônios não é que seja novo, mas não é uma coisa que é tão
sabe, que foi tão difundida, tão estudada, principalmente com relação às mulheres. Então, ficava mais fácil a gente falar que era uma doença ou coisas do tipo. Ó. Com o tempo, o significado de menopausa foi expandido de concepções exclusivamente negativas. Hoje, ela é compreendida como uma transição na biologia feminina, marcada pela cessação permanente da menstruação e pela conclusão do ciclo reprodutivo. Embora ainda carregue estigmas, especialmente relacionados ao envelhecimento, as discussões modernas a posicionam mais como um marco de transição e ressignificação da vida da mulher. Vocês sabiam que as culturas orientais, elas tratam a menopausa como um renascimento? E aqui, no mundo do oeste, né, o mundo ocidental, a gente trata como quase uma doença, como um fim, como uma carga horrível, porque existem muitos sintomas relacionados à menopausa. Mais de 80% das mulheres sofrem os sintomas e a maioria não tem auxílio público para ter uma reposição hormonal, as que podem, ou ter médicos especializados que possam atendê-las e falar realmente o que elas estão passando. Só para vocês terem uma ideia, como médicos, e assim, eu sou totalmente a favor dos médicos, eu não tenho nenhuma pretensão, mas, porque eu sou uma jornalista, especialista e estudante, em breve estudante de gerontologia. Então, os médicos, foi feita uma pesquisa numa universidade dos Estados Unidos, uma super universidade, e só 7% dos alunos que estavam nesse curso de ginecologia, já no final, residentes, eles se sentiram aptos a cuidar, a falar de hormônios e cuidar de mulheres na menopausa. Ou seja, isso não foi estudado suficientemente, isso não foi ensinado como deveria ter ensinado, isso não foi pesquisado como deveria ter pesquisado. E a gente aqui, nós somos as primeiras 50 mais no mundo, porque tem muitas mulheres no mundo e minhas companheiras aqui na internet que estudamos, que falamos, que nos posicionamos e que entendemos que sim, é um momento de virada, desculpe, sim, é um momento de transição e que pode ser um momento difícil, mas que existe alívio, que a informação é muito importante e vai te ajudar, mulher. E você, homem, que está aqui assistindo essa live, vai ajudar a sua mulher, a sua amiga, a sua namorada e, de repente, a sua mãe, se você for muito novo e estiver assistindo essa live. Então, este livro aqui, ele vai desde o início do significado da menopausa até a pergunta que eu já fiz em uma live aqui. O que eu quero pra mim a partir de hoje? E aí eu resolvi colocar uma nuvem de palavras, olha aqui, uma nuvem de palavras para vocês escreverem o que vocês querem a partir de hoje. A partir de hoje quando? A partir de hoje, que é o seguinte, quando a menopausa vem, e muitas vezes ela vem com muitos sintomas, irritabilidade, insônia, baixa de libido, né? Não perda total, mas uma baixa bem grande de libido, que mais? Esquecimentos que a gente tem o tempo todo, e isso deixa a gente meio tonta, principalmente quem como eu, meu comunicador, você esquece uma palavra como se você não tivesse aprendido essa palavra e você leu a vida inteira, é muito complicado você passar por isso, mas a menopausa, ela vai te empurrando, é como se fosse são dores que vão te empurrando, aflições que vão te empurrando, que você fala, eu preciso mudar, e eu preciso mudar agora. E se eu não mudar agora, vai ser muito difícil eu partir para o segundo ato, para eu partir para a minha vida, a construção da minha vida nos 50 a mais, dos 50 aos 100, que eu acho que a gente vai viver até os 90, 85. A média pelo IBGE não é essa, tá? É 75, 76 para homem, 78, 79 para mulher, acho que é por aí, ou 76 para mulher, 74 para homem, as mulheres vivem mais, tá? Segundo as estatísticas. As populações mais pobres, carentes, de baixa renda, vivem menos, obviamente, por quê? Por causa da nutrição, por causa das faltas de oportunidade, por causa da insegurança financeira, por causa de uma série de coisas que a gente está tentando cada vez mais equalizar. E um dos pontos
para equalizar isso aí é levar ao SUS a reposição hormonal. As mulheres que puderem fazer, vai ser muito, muito importante, porque é um ponto de intersecção a menopausa. E essa mulher de baixa renda, ela pode se sentir tão irritada, tão cansada, ela é arrimo de família, ela sustenta às vezes os filhos, os netos muitas vezes. Tem homens alcoólatras que vêm e até sofrem violência doméstica. Essa mulher, se ela ainda tem um monte de sintoma da menopausa, é aqueles calores gigantescos no ônibus, um lugar que ela não tem nem como manifestar tudo aquilo, é muito, muito difícil. No trabalho, ela começa a suar que nem louca, precisa de pano, caia, assim, é horrível, não é só desconfortável. A menopausa deixa a gente, para mais de 80% das mulheres, num estado de vulnerabilidade, que a gente não quer. Por isso, a gente precisa votar, a gente precisa pressionar o nosso Congresso. Desde 2019, antes da pandemia, existe um projeto de lei para votação de reposição hormonal, para entrada de reposição hormonal no SUS. Esse projeto não foi votado. Ele está lá emperrado. E eles estão lá, votaram 50 bilhões em emendas para eles. Então, assim, não preciso falar mais nada para vocês. As nossas questões, elas estão lá, da saúde feminina. E a saúde feminina, ela vai alavancar a nossa segurança financeira, né? Eu sou uma mulher privilegiada, eu sou uma mulher que tem um trabalho e tudo. E as que não têm? E as que correm todo dia atrás de um trabalho? E os arrimos de família? Como que fica todas essas mulheres? Nós somos a maior parte votante. E a gente não consegue que seja votado um projeto de lei que está desde 2019 sobre menopausa e não sai do lugar. Bom, mas eu vou depois, quando o livro sair de fato, que vai ser, que em breve vai ter, esses são os meus primeiros que chegaram aqui hoje à noite. Então a gente vai sortear, vamos fazer várias coisas com o livro, tá? Mas o livro, ele pergunta, nessa parte aqui que eu falei, o que eu quero pra mim a partir de hoje? A menopausa, ela pode sim ser um impulsionador, é o que eu chamo de menopausa positiva, um impulsionador dessa vontade de se transformar para essa segunda fase da vida, nos 50 mais. Então, se com tudo que a gente passa, que a maioria passa, entender que é o momento que é o momento de uma reorganização, readaptação, e que você pode pensar, mulher, exatamente o que você quer a partir de hoje. Como eu vou organizar a minha vida? O que eu quero pra minha vida? Eu quero aquelas pessoas do meu lado? Talvez eu não queira. Será que eu posso não querer e não ficar com elas? Talvez você possa e você não faz. Por quê? Porque você não sabe dizer não. Que era outro tema da live, que era limites na maturidade, que eu ainda vou fazer essa live. Nós não sabemos dizer não. É muito difícil pra gente dizer não. Parece que a gente incorporou essa coisa da mulher ser sempre a cuidadora, a boazinha, a que serve, a que tá... É como se fosse uma coisa religiosa, a bondade. Dizer não é você não estar colaborando. E não é isso. Dizer não, muitas vezes, é estar colocando limites em situações que não te deixam render, que não te deixam ser feliz, que te travam e pode te travar a vida inteirinha, tá? A partir de agora, dos 50 a mais, aliás sempre, mas a partir dos 50 a mais, vocês têm que pensar em que vida vocês querem. Por isso que eu coloquei aqui no livro, que em breve, dia 15 de junho, será lançado A Nuvem de Palavras. O que você quer pra você a partir de agora, mulher? Então, linkando com esse período de menopausa, que é o período de chacoalhão na nossa vida, porque vem os sintomas para a maioria, o que a gente pode fazer? A menopausa pode sim ser um ponto de inflexão, um marco em que você se reconecta com as suas verdadeiras prioridades. Olha que lindo isso. E encontra... Eu sei que fui eu que escrevi. Fui eu que escrevi, mas às vezes eu leio, porque depois que você escreve, né, você já lê tantas vezes que você acostuma. Olha, vou ler de novo.
A menopausa pode sim ser um ponto de inflexão, um marco em que você se reconecta com as suas verdadeiras prioridades e encontra um novo ritmo que honra cada palavra da sua nuvem de palavras que você vai escrever aqui no livro, tá? Ou você vai escrever em algum lugar que você queira. Ponto de atenção que eu coloquei aqui. Muitas mulheres chegam à menopausa sem saber o que querem e do que gostam, é o que a gente estava falando. Pois, de alguma forma, quando casaram ou tiveram filhos, sem perceber, foram se abandonando. O cuidado que tinham com elas mesmas passou para todo mundo. Até pro cachorro da vizinha, eu sempre faço essa piada, porque assim, até o cachorro da vizinha é mais cuidado do que você cuida de você. E para retomar esse cuidado, como a gente retoma esse cuidado pra gente? É um exercício, vai ter que fazer um exercício diário, porque você se treinou a cuidar dos outros. E neste momento é muito importante que você cuide de você. Como que faz? Eu falo aqui, eu ouço isso todos os dias por direct nas minhas redes sociais. Eu não sei em que momento eu me perdi. Eu vou repetir. Eu não sei em que momento eu me perdi. As mulheres me falam isso. Elas vão levando a vida, casam, têm filhos, são felizes sim, mas de algumas outras coisas elas vão colocando para debaixo do tapete. E aí quando elas acordam aqui, impulsionadas muitas vezes por todas as pauladinhas que a menopausa dá, elas não sabem aonde, qual foi o momento que ela se perdeu dela mesma, que ela deixou de pensar nela mesma, que ela deixou de desejar uma viagem para ela, que ela deixou de desejar uma roupa legal para ela, que ela deixou de cuidar do seu visual, do seu cabelo, fazer uma hidratação, cuidar da sua pele. Ela não sabe que momento foi esse, quais foram os principais causadores, o que impulsionou esse largar dela no mundo. E aí ela foi levando. Muitas acordam quando tem uma crise de burnout, como eu tive. Muitas acordam quando são abandonadas por companheiros que elas confiavam e achavam que estava tudo bem, e no fundo não estava tudo bem há muito tempo, e ela não falava por medo, por não querer, por achar que pode incomodar, e por aí vai. Então, esse primeiro capítulo, essa primeira parte do livro, ela vai te explicar o significado da menopausa, te contextualizar como que se falou sobre menopausa até aqui, e depois ela vai te impulsionar a pensar este livro, esse começo, o que você quer para você a partir de agora. Cada sintoma, cada mudança hormonal, física e emocional tem um propósito, e quando compreendido, pode ser acolhido de maneira poderosa. Tá aqui, tá? No capítulo 1 também, eu vou falar, olha, criando um guia antecipado para a menopausa. Aí aqui, vocês vão ver gráfico direitinho de quando começa cada coisa. Como eu expliquei no início da live. Nascimento, menarca, que é a partir dos mais ou menos 12 anos, mais ou menos os 40 anos quando começam as perdas musculares, quando a gente começa, o metabolismo fica mais lento, quando a gente começa a ter quedas hormonais, muito de leve, mas começa, e nos 50. Nos 50 é realmente o marco para a maioria das mulheres que elas entram de fato na menopausa, que é depois de 12 meses seguidos sem menstruação. Isso eu já expliquei muito nas lives aqui. Se vocês não sabem, na última live eu falei muito sobre menopausa. Aí eu vou explicar o que é o climatério, o que é a perimenopausa, o que é a menopausa, o que é a pós-menopausa, o período que eu tô agora, quanto tempo dura. E vou explicar também os tipos de menopausa. Eu também já fiz lives sobre isso aqui, que é a menopausa precoce, antes dos 40 anos, a menopausa antecipada, que é dos 40 aos 45,
a menopausa tardia, que é dos 50, depois dos 55 ou por volta dos 54, 55 anos, e a gente vai explicar também as questões de quem faz quimioterapia, quem retira o útero, que é a esterectomia, e quem faz esterectomia total, que é a retirada do útero e os ovários. Essa mulher ela vai entrar imediatamente na menopausa, tá? Então, compreender esse processo, eu vou lendo e explicando, é essencial para desmistificar a menopausa. Ao entender as razões científicas por trás dessas mudanças, a gente vai desenvolvendo uma atitude mais compassiva e realista em relação ao nosso corpo. Então a gente vai entendendo como o nosso corpo funciona. Hoje, a gente sabe que tem 9 meses para um bebê nascer, né? Agora, a gente vai entendendo que talvez tenham 8 anos antes dos 50, comece algum tipo de sintoma de menopausa. E a gente vai mapeando esses sintomas. Se você tem 45, 46, 47 e não começou nada, tudo bem. Tem mulher que não tem absolutamente nenhum sintoma. 20% das mulheres não tem, acho que 20%, não tem, mais de 80% tem sintomas, 20% não tem sintomas. Então, a gente vai começar a mapear. E aí eu explico aqui também por que a gente deve começar cedo. Por que a partir dos 40 anos a gente deve começar? Olha aqui, ó. Indicado para mulheres a partir dos 40 anos. Eu sei que está do outro lado, mas aqui dá pra você ver, indicado a partir dos 40 anos. Por quê? Por quê? Porque se você começa a entender este movimento do seu corpo a partir dos 40, entender metabolismo lento, entender que você vai ganhar peso se você continuar comendo do mesmo jeito, não fazendo nenhum exercício e tudo isso. Então, assim, é muito importante que a gente tenha no nosso corpo. É um passo para nossa liberdade feminina. Esse é um passo para a gente poder fazer o que a gente quiser, para a gente poder tratar do nosso corpo como a gente quiser. Conhecer as modificações hormonais, as oscilações emocionais e até as questões culturais e sociais em torno desse tema nos ajuda a trilhar um caminho mais leve e conectado com a nossa própria história. Tá? Então, essa aqui é parte do capítulo 1. No capítulo 2, tá esperando em Fortaleza. Eu quero lançar em Fortaleza sim. O lançamento, para quem chegou agora na live, vai ser dia 15 de junho, na Avenida Paulista. É um domingo. Eu vou estar fazendo mini palestras e autografando o livro. Eu quero que mulheres estejam lá, famílias estejam lá. Eu quero ter contato com a população. Eu quero fazer uma coisa que ninguém fez, que foi lançar lá na Paulista, e eu acho que é um espaço público muito legal pra gente falar sobre isso, tá? Aqui, eu vou começar a explicar aos poucos a menopausa, as transformações da perimenopausa, que a gente já falou aqui muito, que é quando começam os sintomas. A Fabiana tá falando que a menopausa já é algo super difícil. Imagina a menopausa precoce. Na menopausa precoce, as mulheres elas entram na menopausa antes dos 40 anos. Pode ser uma questão genética, pode ser por causa da retirada, a esterectomia total, da retirada do útero e dos ovários, e pode ser por algumas outras questões, tá? Mas só que daí a mulher é pega mais de surpresa ainda. Então quando eu falo aqui 40 anos... você tem que ver com a sua mãe como que foi a menopausa dela. Esse é o que a literatura médica atual fala, pra gente estar acompanhando o que a nossa mãe sentiu, provavelmente, e na época que ela sentiu, provavelmente vai ser você, que é a questão genética. A questão do estilo de vida, nada foi provado ainda. O que já está mais que comprovado é o seguinte, em termos de estilo de vida, que exercício físico, feito como rotina, todos os dias, exercício físico feito todos os dias como rotina, pelo menos 40 minutos de uma caminhada, de uma bicicleta, você vai... No fundo, os médicos falam 150 minutos por semana, tá? Que daí você sai do sedentário para o não sedentário. Mas é muito importante que você tente fazer umas 4 vezes por semana. Tá? Tem um homem que eu não sei se ele tá brincando aqui, que ele falou, a menopausa dói? Ou eu não sei se ele perguntou sério, então eu respeito a sua pergunta. Não, a menopausa não dói. A menopausa é um cessar, você vai cessando
a sua menstruação ela vai variando, até que a menopausa é o período que você para de menstruar. Depois de 12 meses seguidos, você está na menopausa. E aí, você não pode ter mais filhos. Você passa do período fértil para o período não fértil. E aí você não pode mais ter filhos, tá? Então, quem porventura tem filho nessa idade é porque estava na perimenopausa, tá? Perimenopausa quer dizer ao redor da menopausa, um pouquinho antes da menopausa. Geralmente as mulheres elas não usam nenhum método contraceptivo nesse momento da vida. E o que acontece? Às vezes elas engravidam em 48, 49 anos. Tá bom, Rafael. Eu pensei que você estava... Eu tô respondendo pra ele aqui que ele falou menopausa dói. Respeito a sua pergunta, agora eu vi que é sério, tá? Então... que eu tava falando, que as mulheres, tem mulheres que engravidam nesse período da vida. Então vocês têm que continuar usando o método contraceptivo. Mesmo que vocês transem uma vez por ano, de repente é neste ano, com 0,000 nada, 0,001% de chance, essa mulher de repente é engravida. E aí ela não estava programada para engravidar e ninguém quer uma gravidez que não seja programada. Eu sou totalmente a favor da gravidez planejada, da organização familiar, para que essa mulher ela tenha controle, né? E o homem também, mas acaba ficando muito do trabalho para a mulher, e quem engravida, quem vai gestar aquele filho somos nós, tá? E é o nosso corpo que vai mudar. Então, não tô falando de gordura, eu tô falando de tudo. Desde você se sentir mal, desde você vomitar, desde você ter muito sono, de milhões de coisas que vão acontecer, tá? Aqui, um sintoma que eu vou falar muito, que é um que me pegou muito na menopausa, é a irritabilidade, tá? Olha, a irritabilidade durante a perimenopausa, ela pode transformar qualquer mulher numa versão exagerada de si mesma. Como se a paciência, que antes, mulher, era firme como uma rocha, vocês vão ler aqui, de repente tivesse virado areia fina sendo levada pelo vento. Ou seja, eu entrevistei algumas mulheres na Amazônia, porque eu tô fazendo um especial chamado Menopausa Sem Fronteiras, que inclusive em abril, agora, no início de abril, eu vou viajar pela América Latina, eu vou pro México, com um diretor, um videomaker, homens sensíveis que vão estar comigo e mais a produção. E a gente vai pro México, Colômbia, a gente vai pro Peru, a gente vai pro Chile e iríamos pra Argentina. Mas agora a gente eliminou a Argentina porque a gente não tem verba total. Mas eu vou falar com mulheres na América Latina sobre como elas se sentem, como elas aliviam os sintomas, o que elas estão usando, uma planta, uma meditação, um exercício físico, a yoga, o pilates, como elas sentem, as mulheres na América Latina. Mulheres que de repente moram lá em Machu Picchu, não em Machu Picchu, mas em Cusco, que é a cidade lá, a base de Machu Picchu, e tem uma altitude grande. Altitude grande é horrível falar isso, meu Deus do céu. Mas, enfim, vocês entenderam como elas se sentem. Será que essa instabilidade do lugar, quando elas não estão acostumadas, isso faz alguma diferença? Mulheres que moram perto de muita água, elas podem aliviar os sintomas na água. Eu coloquei um post aqui falando que já foram feitos estudos que entrar na água fria, uma piscina fria, ajuda. Foi feito um estudo na Inglaterra e que ajuda a aliviar alguns sintomas, e não só o calor, tá? Da menopausa. Mas enfim, a gente tá tateando e descobrindo tudo isso. E como eu falei, não são só os médicos, não são só as universidades, somos nós, mulheres que estão aí, pegando a menopausa com todos os efeitos agora, nos 50 a mais, e que começamos a estudar sobre isso. Então a gente vai estar, todas nós, colaborando para que a gente tenha uma vida melhor. E aí no livro tem uma coisa muito legal que eu quis colocar, que é uma tabela de acompanhamento de humor, tá? Já que a irritabilidade é um grande
problema para muitas mulheres que estão nessa fase da vida. Então, por que a gente não faz um planejamento? Eu sou a mulher do planejamento, adoro planner. Por que a gente não mapeia nosso humor? Então, vocês vão ter a possibilidade, se não quiserem escrever no livro, mas vocês podem tirar um xerox, né? Não fala mais, nem sei se chama cópia dessa parte, e aí você vai poder colocar por dia, por mês, como está o seu humor, tá? Então, aqui eu pus umas legendas, a legenda dos estados de humor, tá? Mas você pode adaptar com emoji e tal. Seria incrível, tô ótima. Bem, é o BE, mais ou menos é mais ou menos. DP é deprimida. PR é produtiva. EX é exausta. RX relaxada. ET é entediada. IR irritada. TR triste. RA raiva. Aí você vai colar aqui, ó, que tá todas as referências de como você pode estar com o seu humor. E aí você vai colocar aqui e aos poucos você vai, quando você chegar no médico, você vai já estar pronto. Vai falar assim, ó, doutor, isso daqui tá me pegando, isso aqui tem tal sintoma, tal sintoma, tal sintoma. Eu li no livro Menopausa como Jornada, da jornalista Maria Cândida. Aqui no capítulo 3, eu vou explicar um pouco do relógio biológico e a queda dos hormônios. Tá? Eu vou explicar o que tinha no meu outro livro, que é um pouco da idade cronológica e da idade biológica, que são diferentes. A idade cronológica é do nosso RG e a idade biológica é a idade das nossas células. Tá? Vou falar do relógio biológico, o entendimento dos hormônios femininos e suas mudanças. E aqui vai ter uma tabela dos hormônios que vão variar. Ó, então muita mulher, ela entra na menopausa, ela não sabe nada de que hormônio vai cair, de que hormônio ela tem, enfim, que está no corpo dela, que é o principal hormônio. Então a gente vai falar de estrogênio, que é o principal hormônio feminino. Ele regula o desenvolvimento e manutenção das características femininas, controla o nosso ciclo menstrual, mantém a saúde óssea e cardiovascular. A progesterona prepara o útero para a gravidez, regula o ciclo menstrual, mantém a gestação. Aí tem outros hormônios, falar de testosterona, podem ter algum papel na libido, mas ainda é controverso entre os cientistas esse papel com relação às mulheres, tá? Então, muitas mulheres que colocam esse chip da beleza com um monte de testosterona, a gente não sabe se vocês vão ter um câncer em breve, daqui 10, 15, 20 anos. Muito cuidado, porque a testosterona ainda não foi estudada suficientemente. Então a gente tem que tomar cuidado. Aí tem um texto de um médico endocrinologista que vai falar só sobre testosterona. Tá? Pra que é testosterona? Né? Então, ó, a testosterona é o principal hormônio reprodutivo do homem. No entanto, as mulheres também a sintetizam em quantidades muito pequenas, tá? Que vem dos ovários e das glândulas suprarrenais. A maior parte desta testosterona acaba sendo convertida em estrogênio, que é o nosso hormônio feminino principal. Como com qualquer hormônio, a ação depende da interação com receptores nas células e estes variam entre as pessoas. Portanto, a simples análise do nível de testosterona no sangue não reflete ação biológica. Então, quando fala, sua testosterona tá baixa, não sei se dá pra ver assim, tá? Por isso, recomenda-se sempre um acompanhamento com um endocrinologista, especialista em hormônios, que saberá interpretar corretamente os exames. Infelizmente, vemos hoje muitos enveredando em áreas de conhecimento que não lhe competem e é aí que ocorrem os maiores problemas. E aí a gente vai falar um monte de coisa aqui sobre testosterona e o risco que pode ser uma reposição exacerbada de testosterona para a mulher, tá? Isso pode causar um câncer sim no futuro. Aí a gente vai falar de reposição hormonal e aí eu coloco entrevista com uma outra médica endocrinologista que é fantástica, que inclusive fez a revisão de todo o manual de climatério que foi lançado agora. E essa entrevista eu fiz pro podcast do Bem-Estar, quando eu tava lá na Globo. E eu aproveitei e transcrevi aqui pro livro. E vai falar tudo, absolutamente tudo sobre recomposição hormonal, desde o fato que em 2002 a reposição foi totalmente endemonizada,
por causa de um... Aí vocês vão ler aqui, por causa de um estudo que foi feito, no fundo, com hormônios que não eram bioidênticos em mulheres 60 a mais, que não deveriam ser as que fariam reposição hormonal. Porque existe uma janela de oportunidade, e essa janela de oportunidade para reposição hormonal, ou seja, quando o hormônio funciona melhor, é quando nós estamos na perimenopausa, tá? É um pouquinho antes de entrar na menopausa. E até 5 anos depois. Depois não faz tanto efeito a reposição hormonal. É melhor não fazer mais, tá? Segundo a literatura médica. Como eu falo, eu não sou médica, eu sou uma estudiosa. E minha pretensão é comunicar o que os médicos falam, o que é estudado, o que está sendo pesquisado, para que vocês tenham, inclusive, ferramentas para falar com seus médicos, para discutir, porque cada mulher ela vai viver a menopausa de uma forma. A menopausa de uma não é igual à menopausa da outra. Por quê? Porque nossos corpos são diferentes, nossa genética é diferente, então nosso estilo de vida é diferente. Então, mesmo com 2 mulheres gêmeas que entram na menopausa na mesma fase, uma pode viver de um jeito, outra pode viver do outro. Porque tem a genética? Tem. Mas pode ter um estilo de vida totalmente diferente, então a gente não sabe a idade celular, que é o que a gente falou, a idade biológica dessa mulher, tá? Estão entendendo? Tá dando pra entender tudo que eu tô falando? Daqui a pouco eu pego as perguntas de vocês, tá? Olha, como você viu, nosso corpo feminino é complexo. Na menopausa, com a parada dos ovários, que eles param de fabricar os hormônios, torna-se mais complexo ainda. E precisamos tomar as rédeas para ter uma qualidade de vida melhor. Entenderam, mulheres? Aqui, no capítulo 4, eu vou falar sobre hormônios e humor. Como eu já disse para vocês, a irritabilidade foi um dos sintomas que eu mais senti. As oscilações hormonais afetam o humor, o sono, a saúde mental e como que a gente lida com essas variações. Aí a gente vai falar aqui, médicos falando, vão falar por que a gente tem as variações de sono, qual é o hormônio que vai decaindo e vai trazendo essas variações. Quando essas variações vão parar, se vão parar e como a gente pode amenizar tudo isso, tá? Aqui, compreender a ligação entre os hormônios e o humor, no entanto, é o primeiro passo para transformar essa fase em um aprendizado. Saber que a irritação é uma reação do corpo ajuda a aliviar o peso do julgamento. Porque a gente se sente culpada também porque a gente está irritada. Por que a gente está tão irritada? É culpa nossa. Como sempre, nós mulheres, sempre culpadas. Sempre achando que é nossa culpa, nós que fizemos alguma coisa errada. Ou é o nosso organismo que não foi feito de forma perfeita. Ele deveria ser perfeito. Por que eu fiquei doente? Quantas mulheres, elas ficam doentes? Eu mesma, quando fico doente, eu falo, não, eu não posso ficar doente, né? Não é bem assim. A gente precisa de um pouco de se abraçar um pouco mais, né, gente? Bom, mais do que um sintoma isolado, ela é uma janela para o que está acontecendo em um nível mais profundo, tá? Então, vamos lá. Aí, eu fiz um outro planner aqui para vocês, que vocês vão poder mapear escrevendo ou tirando uma cópia e escrevendo depois aqui. Manhã, tarde, noite, madrugada. Então, os sintomas: indisposição ao acordar, dores articulares, pressão arterial alta, dores de cabeça, lapsos de memória, fogachos, que são as ondas de calor, fome excessiva. Vocês sabiam, já falei, que o estrogênio, esse hormônio principal da mulher, que quando ele cai, ele é responsável também pela saciedade? Muitas mulheres que eu já entrevistei, elas falam, nossa, mas eu nem gostava de doce, de chocolate e tal. Agora me deram uma caixa de bombom, eu comi a caixa de bombom inteira. Acontece. Desânimo, irritabilidade, ansiedade, tristeza, humor oscilante, esquecimento, falta de foco, ressecamento vaginal, pele seca, libido baixa, insônia, suores noturnos, tudo isso pode acontecer, tá? Palpitações, cansaço extremo, sensação de isolamento, tristeza, diminuição de energia física, problemas urinários, alterações no apetite, alterações na pele e cabelo, dificuldade de concentração, redução da massa óssea.
Aí eu coloquei um planner de sintomas positivos, que são energia ao acordar, sensação de bem-estar, alegria sem motivo específico, conexão com outras pessoas, orgulho por cumprir as suas metas, gratidão pelo dia, satisfação após uma refeição saudável, relaxamento após meditação, entusiasmo por aprender algo novo na sua vida, confiança em si mesma, paz interior, felicidade ao estar com amigos, com a sua família, esperança sobre o futuro, motivação para realizar tarefas, foco e clareza mental, senso de realização e anatomia das decisões. Tudo isso vocês vão preencher. Aí tem mais coisa. Tem mais coisas aqui, tá? Tudo isso vocês vão preencher aqui no livro, porque tá muito, muito legal, assim, praticar gratidão, procurar suporte profissional, terapia ou coaching, acompanhar consultas médicas regulares, ler ou estudar algo novo, desenvolver projetos pessoais, planejar objetivos de curto e longo prazo. Então vocês vão mapear e vão escrever aqui no livro. Esse livro será lançado dia 15 de junho, na Avenida Paulista, é um domingo, para todas as pessoas. Eu vou fazer mini palestras e autografar os livros. Faço uma mini palestra, autografo o livro. Eu vou ficar lá o dia inteiro, uma mini palestra, não sei se o dia inteiro, mas a tarde inteira eu vou ficar. Depende do calor. Capítulo 5, eu vou explicar mais sobre o papel do estrogênio, que é muito mais que um hormônio reprodutivo. Ou seja, tem um livro chamado Menopausa, que é um livro muito bom, da jornalista Marisa Tavares, que fala muito, fala assim, tudo que você tem que saber também. E este aqui. Eu não vi outros livros, tem de duas gringas já, que é o Menopausa e Cérebro, que é maravilhosa, é a doutora Lisa Mosconi, que conecta mulheres que não fizeram reposição hormonal, de repente com Alzheimer. Enfim, tem muitos estudos sobre isso já. Menopausa e Cérebro, Cérebro e Menopausa. E tem um outro da Naomi Watts, que é um livro daquela atriz, nem todo mundo lembra pelo nome, mas olhando o rosto dela, Naomi Watts, vocês reconhecem. Ela inclusive lançou uma linha de cremes para menopausa e tudo nos Estados Unidos. Então é uma das mulheres em Hollywood que está falando. Outra mulher em Hollywood que está falando é uma mulher que eu entrevistei, uma atriz, a Halle Berry, que é uma negra linda, fez Mulher Gato, fez vários filmes, fez a Tempestade no X-Men. Enfim, ela tá falando muito sobre isso, a Oprah falando muito sobre isso, apesar da Oprah já ter passado a menopausa, porque ela tem mais de 70, né? Então, aqui neste capítulo, a gente vai falar muito sobre o estrogênio, que é responsável pela nossa hidratação. Hidratação, eu já falei, do nosso cabelo, pelo colágeno. E a gente pensa que colágeno é só no rosto, quando a gente vai em coisa de skincare e tal. Colágeno não é só no rosto. Colágeno a gente tem até na vagina. E o que provoca a perda de colágeno, a de produção do colágeno? O que provoca? Ressecamento vaginal também. Tá? Então, além do nosso assoalho pélvico ficar flácido e de repente a gente tem escape de xixi por causa disso, a gente tem que fazer exercício, ou às vezes as mulheres que têm muito escape de xixi precisam fazer uma operação, também tem a falta de colágeno. Colágeno a gente tem nas juntas, colágeno a gente tem na nossa pele, colágeno a gente tem em todo lugar. Colágeno é como se fosse a liga da massa de um pão, né? É o que dá liga. E quando você perde o que dá liga, você tem dores, você tem problemas, você tem pele seca, você tem rugas e tudo isso, tá? Enquanto por gerações, muitas de nós simplesmente se deixaram levar, aguardando passivamente as transformações que viriam, hoje temos à disposição não apenas o conhecimento, mas ferramentas para intervir, compreender e até redefinir os rumos que essas mudanças tomam em nossas vidas, tá? Parte 2. Olha que lindo que está! Parte 2, ó, em preto e branco e tal. Esse livro foi todo pensado, você viu que tem planner, tem tudo. Esse livro tem 13, deixa eu ver quantas páginas. Porque eu recebi agora, né? Eu recebi agora à noite. 249, não, 200 e... aqui, 279 páginas. Não. Peraí, 200... Eu sabia que era grande, mas não sabia que tinha tudo isso.
Deixa eu ver. Aqui, capítulo 25. Aqui, 290 páginas. Não, 289 páginas. 290 páginas. 290 páginas. Então, tem absolutamente tudo o que você precisa. Ó, a gente vai falar no capítulo 2, nessa parte 2, aliás, de corpo em transformação, de ganho de peso, né, de muita coisa que começa a se transformar no nosso organismo. Tá? A ciência mostra que intervenções oportunas, como mudanças no estilo de vida e tratamentos personalizados, podem reverter parte dos impactos hormonais no corpo e no cérebro, resgatando não apenas o bem-estar, mas também a capacidade de ressignificar essa etapa como uma oportunidade. É exatamente o que eu falei no início da live. Ressignificar essa etapa de menopausa como uma oportunidade para a gente entender esses sintomas, levar aos nossos médicos e poder achar alívio, achar o que existe, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso estilo de vida, cuidar da nossa cabeça, da nossa saúde mental, cuidar da gente, se abraçar. É isso que eu quero que vocês entendam a partir dos 40 anos, se informem e junto com seus médicos descubram formas de realmente tomar as rédeas do jogo, tá? Mudanças no corpo, no peso, na forma, no metabolismo. E aí tem médicos que falam aqui, endocrinologistas. Capítulo 7, cuidado com o cabelo. Não deixaríamos a parte de beleza fora. Cabelo e a pele na maturidade. O que acontece? Ok, falar em cabelo aqui, Alessandra. Faz um rabo de cavalo bem alto, seu cabelo, senhora, fica mais lindo. Não, você, não me chama de senhora. E não porque por velho não, mas pode me chamar de você. Muito obrigada, muito obrigada. Agora não dá pra fazer um rabo de cavalo porque eu estou falando, né? Mas aqui eu vou citar alguns livros também, tem uma bibliografia de dermatologistas que são especialistas em cabelo, e aí a gente vai falar das fases do cabelo e por que o cabelo começa a cair ou começa a afinar nessa fase da menopausa, tá? No fundo, é tudo isso o que o estrogênio é responsável por tudo isso, né? Olha, uma dieta rica em antioxidantes pode ajudar a saúde da pele de dentro para fora, reduzir o consumo de álcool, infelizmente, porque eu adoro vinho, caipirinha, tudo, drinks. Ó, reduzir o consumo de álcool e evitar o tabagismo, graças a Deus eu nunca fumei, são hábitos fundamentais para preservar a saúde cutânea durante a menopausa. Esses cuidados integrados ajudam a minimizar os impactos das mudanças hormonais e trarão uma pele mais saudável. O que já está comprovado na literatura médica é que o tabagismo, ou seja, mulher, se você fuma, a sua menopausa pode ser antecipada. É o fator que não existe dúvida de antecipação da menopausa. Eu não sei, tem aqui no livro, porque eu pesquisei sobre isso, eu não sei quantos anos antes, não sei se são 3 anos, 5, eu não sei, também cada organismo é um organismo, cada mulher vai viver a menopausa de um jeito, e isso vai ter que, genética, estilo de vida, tabagismo, tudo isso vai compor essa fase, né, quando você vai entrar na menopausa. Mas o tabagismo, sim, ele pode antecipar a menopausa, tá, mulher? O tabagismo, ele é ruim pra tudo. O cigarro, ele é ruim pra tudo. Por favor, se você fuma, para de fumar, dá um jeito, porque assim, isso pode te matar mesmo. Olha a minha facilidade de falar isso. Tá, a gente vai falar sobre osteoporose, ossos fortes para proteger a estrutura do corpo, a importância da saúde óssea, risco de osteoporose, como prevenir a perda óssea com alimentação e exercício físico, tá bom? Por quê? Porque o nosso músculo, ele vai segurar o nosso osso, tá? Não é que você não vá ter, de repente, osteoporose, porque depende de outros fatores, mas você tem um músculo aí forte segurando, por isso que a musculação hoje é a menina dos olhos de ouro de todo mundo, né? Principalmente para quem fala em longevidade. O ponto crucial é que a osteoporose muitas vezes não apresenta sintomas até que uma fratura ocorra, tornando a prevenção e diagnóstico precoce
essenciais. Por isso que os médicos mandam a gente fazer aquele exame de densidade óssea, para ver como que a gente tá, como que estão as perdas ósseas, tá? Aqui, vamos lá para outra parte, capítulo 9, a sexualidade na menopausa e a redescoberta do prazer. Vocês sabiam que a gente pode ter prazer com 80, 90, nosso clitóris permanece perfeito, mas com essa queda do estrogênio e progesterona, e também a testosterona, mas com essa queda brutal que ocorre na menopausa, a parada da fabricação do estrogênio e da progesterona, né? Aliás, eles são fabricados, mas em muito pouquíssimas quantidades pelo corpo, então a gente tem uma baixa de libido, a maior parte das mulheres. Aí você vai ter que trabalhar com o estímulo, e você vai ter que fazer uma redescoberta dos seus estímulos. Se você nunca se estimulou, aí você vai ter que ou começar ou parar de vez, ou nunca mais, né? Esquece sexo, porque realmente tem uma baixa, não é em todas as mulheres, mas muitas mulheres. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, que introduziu o termo em 1975, sexualidade é uma condição humana construída ao longo de toda a vida, iniciando na infância e sendo influenciada por uma diversidade de fatores biológicos, psicológicos, sociais, políticos, culturais, históricos, econômicos e religiosos. Por exemplo, fatores biológicos incluem as respostas físicas ao desejo, como a pele arrepiada, ereções, lubrificação vaginal, aceleração do coração e suor de excitação. Esses processos fisiológicos, que englobam desde a primeira menstruação até a menopausa, são parte da nossa sexualidade. Agora, como uma menina que foi ensinada a esconder os seus desejos, de repente pode lidar na menopausa e estimular o seu desejo, se estimular para dar um jeito na falta de desejo, para ficar bem popular. Então, por isso que a educação sexual tinha que ser a gente tem até, mas não como deveria ser, tá? Olha, eles nos lembram que somos seres sexuados e reprodutivos como um ciclo biológico intrínseco ao nosso corpo. Já os fatores psicológicos são a nossa imaginação, as fantasias sexuais, os sentimentos de paixão e amor, a maneira como interpretamos e lidamos com nossos pensamentos e impulsos sexuais, são componentes essenciais da sexualidade. Então a gente vai falar aqui sobre sexualidade, desconstruir crenças limitantes, como não pode isso ou não deve aquilo, é um processo. Recuperar nossa liberdade sexual, especialmente as mulheres, é um caminho de autocuidado que deve andar lado a lado com a atenção ao seu corpo, a alimentação e a saúde. Sexo é saudável, prazeroso e vital. É a parte do sexo que a gente tem filhos, que a gente faz filhos. Então a gente vai falar de massagem tântrica, a gente vai falar de exploração da sexualidade, rituais, mantras, enfim, de desejo, de um monte de coisa. A verdade é que o autocuidado não é luxo, é necessidade. Ele deveria estar na base da nossa rotina, tanto quanto outras obrigações. Mas sejamos sinceros, quantas vezes deixamos nossas necessidades para depois? Você não vai mais deixar suas necessidades para depois, porque você vai aprender aqui neste livro como é importante você cuidar de si mesma, mulher. Muito, muito importante. Este livro é feito para todas as mulheres, de todas as idades, indicado para mulheres a partir dos 40 anos. Essas tem que ter esse livro, tem que comprar esse livro, tem que ler esse livro. Se puder comprar só um, vai passar de uma para outra. Por quê? Porque aqui, quase 300 páginas, tem todas as informações, com médicos falando, não sou eu, e muitos estudos que eu pesquisei durante muito tempo e me matei para escrever esse livro. Portanto, eu quero a sua visita. Ainda vou falar muito sobre isso até o dia 15 de junho, tá? Quando vai ser o lançamento. Eu vou colocar em pré-venda este livro, que eu vou anunciar aqui no Instagram, tá? Esse livro estará em pré-venda para você já fisgar, adquirir, para quando liberar, você já receber na sua casa, tá bom? Eu não sei quanto vai custar ainda, porque isso daqui chegou pra mim, assim, são os bonecos do livro. Ainda vai mudar um pouco a cor,
Eu não sei, tá um pouco queimada aqui, tô um pouco queimado. Mas algumas coisas aqui, ó, elas não estão perfeitas, por isso que falam que é um boneco, né? Que é só pra eu ver. Por exemplo, aqui tá muito claro, é só pra gente tá. Então isso aqui tudo vai ser organizado, mas assim, o resto tá muito lindo. Eu já li algumas partes pra vocês. Também tem a parte do propósito e reinvenção. Eu falo muito sobre isso, inclusive em palestras, minhas palestras sobre reinvenção pessoal e profissional. É o despertar aqui de uma nova fase. Aqui tem mais, ó. Você vai falar. Eu tenho uma palestra que fala sobre marca pessoal muito, principalmente para empreendedoras, quem tem negócios, que marca pessoal é estratégia, tá? É propósito, mas é estratégia. Pode ser propósito com viés estratégico. Aqui, parte 4, nutrição e estilo de vida. Depois vem capítulo 17, dietas e mitos, alimentação para a saúde hormonal. Depois vem exames de rotina, inteligência artificial e medicina preventiva. Depois vem sono e menopausa, restabelecendo o ciclo de descanso. Depois vem colágeno, seu lindo, reposição hormonal e alternativas naturais. Aqui, parte 5. Parte 5 vem novo capítulo, fatores ambientais e saúde, como o meio externo influencia o nosso corpo. Aqui, saúde holística e tratamentos alternativos. Eu acho super importante, por isso que eu deixei na última parte, porque muitas coisas não são comprovadas ainda, os fitoterápicos e tal, cientificamente não são comprovados ainda, porque não tem estudo como as farmacêuticas fazem de remédios e tal. Mente e espiritualidade, que é muito importante. Nessa fase da vida você realmente pode se reconectar com a sua espiritualidade. E projetos de vida, segurança financeira e economia prateada. Inclusive, eu falaria de economia prateada hoje, na live de hoje, mas chegou o livro, então eu não consegui não falar do livro. Eu vou estar no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, quarta-feira. Eu vou amanhã pro Mato Grosso do Sul, numa palestra super grande para milhares mesmo, acho que 2.000 mulheres do Sebrae. E eu vou fazer a palestra sobre reinvenção pessoal e profissional, marca pessoal e economia prateada. Economia prateada, daí eu posso fazer a live na segunda-feira que vem, que é falar sobre longevidade, sobre as oportunidades de negócio das pessoas, com as pessoas maduras e seniors. Seniors é a nova palavra que está sendo usada para idosos. Vocês são seniors agora. E aqui, no final, a gente tem o capítulo 25, celebrando a mulher plena que você é. E aí remete ao meu livro anterior, que é A Mulher Plena que Você É, a Loba que Você É. E aí termina o Menopausa como jornada, porque é uma jornada, não é um dia, não são 12 meses, não são alguns anos. É uma jornada não só cronológica, é uma jornada psicológica, é uma jornada de entendimento, é uma jornada de reconstrução, é uma jornada de reconstrução de estilo de vida, de nutrição, de saúde mental, de escolhas, de limites, de absolutamente tudo. Entenda a menopausa como um grande passo para uma virada na sua vida, mulher. E é assim que eu desejo uma excelente semana para vocês. Se vocês compartilharem essa live, que estará no logo mais, acho que amanhã de manhã, aqui no Instagram, eu vou ficar muito feliz, porque outras mulheres vão saber que vai existir um livro, que já existe um livro, que será lançado e que elas poderão se informar e não precisarão assistir nenhuma das minhas lives sobre... Aí eu vou falar de outra coisa, porque menopausa já coloquei tudo no livro, tá? Então, muito obrigada por todos vocês que ficaram até aqui. Os homens aliados que muitas vezes estão aqui querendo saber para suas mulheres como lidar com tudo isso, que eles também ficam perdidos. Então, muito obrigada. E a gente tá junta. Ninguém vai deixar vocês passarem sem vocês por sintomas e sem saber o que vocês estão passando. Beijo, boa semana, muitas energias positivas para vocês.
cabeça conectada. Quem não sabe, eu tenho o grupo Lobas e Potentes. Você vai no link na bio agora, se inscreve lá, que lá eu passo um monte de coisa, informação, vídeo, áudio, YouTubes que eu gosto e tudo mais. Tá bom? Beijo. A Alessandra quer tanto que eu faça o rabo, que aí eu vou fazer o rabo pra ela aqui, ó. Pronto. Tá contente, Alessandra? Ó. O rabo de cavalo que fica o grisalho aqui. O rabo de cavalo que você pediu, ó, bem alto, está aqui pra você. Beijo. Até mais. Ai, meu Deus, cadê?